da Academia de Ciências do Vaticano. Nesses dias ele está lá em reunião, né? E a Lilian Moriyama é funcionária, pesquisadora lá do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos. Há mais de 10 anos que ela se encontra no grupo e ela é física, mestrado em física, doutorado em física, e vai falar um pouquinho para nós sobre as contribuições do Grupo de Ótica para soluções de problemas de saúde no Brasil. Nós ouvimos muito sobre esporte, hoje inovação, e agora a Lilian vai falar um pouco para a gente, bastante sobre saúde, em vários aspectos, principalmente no tratamento do câncer. E vamos lá, Lilian. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos. Vamos fugir um pouquinho do tema que talvez vocês tenham ouvido aí durante o dia, né? Espero que vocês não estejam muito cansados para sair um pouquinho da rotina de hoje, né? Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Então, como a Fernanda disse, eu faço parte do Grupo de Ótica há bastante tempo. Eu fui a primeira aluna de iniciação científica do Grupo de Ótica, né? E estou lá até hoje, né? Então, no mesmo laboratório, no Laboratório de Biofotônica. O professor Vanderlei ia falar para vocês, de uma forma mais abrangente, sobre as contribuições da USP, de forma geral, para as áreas da saúde. Como eu não tenho o know-how para falar para vocês do que a USP, como uma universidade como um todo, faz nessa área, eu decidi focar no Grupo de Ótica, tá? Que é onde eu trabalho, onde eu posso falar para vocês um pouquinho o que a gente desenvolve lá, né? A Fernanda faz parte do grupo, a Alessandra, nossa colaboradora, a Marcela, que está aqui também, trabalha lá com a gente. Então, se vocês até quiserem saber um pouco mais dessa área da parte de educação física, fisioterapia, TO, elas têm mais gabarito até que eu para falar sobre isso. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma noção do que a gente faz no Grupo de Ótica. Vocês vão ver que algumas dessas coisas até podem se aplicar na educação física, na fisioterapia, de uma forma mais abrangente até do que eu trouxe aqui para vocês, né? Vocês podem ter algumas ideias de pesquisa a serem desenvolvidas. O Grupo de Ótica ele é dividido em 3 grandes áreas, né? Então, a física atômica e atômica molecular, a biofotônica e a nanoplasmônica. Nós estamos aqui nesse grupo de biofotônica, nesse laboratório, onde a gente trabalha basicamente para desenvolver técnicas e estudos relacionados com tratamento e diagnóstico de doenças, tá? Tanto o tratamento quanto o diagnóstico a gente aplica para medicina, odontologia, fisioterapia, educação física, veterinária, né? E os estudos dentro do laboratório vão desde a área básica, de ciência básica, ou seja, o desenvolvimento laboratorial, que passa por estudos in vitro, estudos em células, né, em micro-organismos, soluções, parte química, estudo fotoquímico, estudo em animais, né, e também a parte de instrumentação, além de alguns estudos clínicos que nós desenvolvemos. A Fernanda, por exemplo, também tem um estudo clínico, a Alessandra, a Marcela, trabalham com pacientes diretamente. Essa parte de instrumentação é onde eu gostaria de focar aqui para vocês o que nós fazemos. O laboratório de biofotônica ele conta principalmente com o apoio de um laboratório dentro do Grupo de Ótica chamado de apoio tecnológico, né? Esse laboratório ele é o grande responsável por viabilizar a instrumentação para diversas das nossas pesquisas. Muitas delas que vocês vão ver aqui saem de uma bancada de laboratório e viram um produto numa empresa, né, que vai chegar para a sociedade para fazer um tratamento ou diagnóstico de uma doença. Então, é isso que eu quero que vocês tenham uma noção do que a gente é capaz de fazer dentro de um laboratório e chegar até a sociedade como um benefício para a área da saúde, tá? Então, relacionado ao tratamento, nós trabalhamos basicamente na área de fototerapia, que é uma das áreas mais antigas dentro da biofotônica. Quando eu cheguei lá, simplesmente existia aplicação para odontologia e aplicação para fisioterapia, para controle de dor, inflamação, né? E alguns anos depois surgiu então a terapia fotodinâmica, que é hoje um dos carros-chefes das nossas pesquisas de laboratório. Além disso, uma outra vertente bastante importante é a parte de diagnóstico, que a gente trabalha especificamente para diagnóstico utilizando fluorescência. Então, como vocês vão ver, tudo no laboratório de biofotônica, a gente usa luz, né? Ou luz para tratar, luz para investigar um tecido, para fazer os nossos estudos sempre vão envolver o uso de luz. Então, o fenômeno que a gente aborda para fazer diagnóstico é principalmente a fluorescência. Para quê?
identificar uma doença, distinguir um tecido, fazer uma análise de materiais. Basicamente, a gente utiliza a fluorescência e ela pode se dar na forma de espectroscopia, que é um estudo mais analítico dentro do laboratório. A gente pode fazer uma análise num paciente, mas depois isso requer uma análise mais profunda, posterior, e também as técnicas por imagem. Tá? Então, são as duas vertentes de diagnóstico que a gente trabalha lá. Os tipos de problemas que a gente aborda nas áreas da saúde são doenças infecciosas, tratamentos de lesões de pré-câncer, o câncer em si e algumas outras doenças. Então, eu vou tentar ser breve nessa apresentação. Se vocês quiserem me interromper, ficar com dúvida, em qualquer momento, por favor, levanta a mão, pode perguntar, porque eu vou tentar ser um pouco mais, agilizar a apresentação para que todos aqui depois possam assistir as palestras seguintes, né? Então, as áreas hoje, e tem muito mais além disso aqui, desse elenco de doença que a gente trata, tem várias outras técnicas, várias outras doenças que nós estamos investigando nas pesquisas. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de doenças pulmonares, o condiloma por HPV, a onicomicose, fazemos também o controle microbiano na cavidade oral, né, junto com o pessoal do odonto, a pitiose, que é uma doença da veterinária, um problema veterinário em cavalos, e como pré-câncer, a queratose actínica, a queilite actínica, o NIC, né, que ele advém do HPV também. Como câncer, nós temos um projeto muito grande na área de câncer de pele, outros projetos menores relacionados ao câncer oral, né, e em outros aqui que eu vou elencar, o acompanhamento, o monitoramento de transplante de fígado, algumas aplicações na fisioterapia, na educação física e algumas outras aplicações que vocês vão ver que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Tá? Então, para começar, como eu disse, tudo no laboratório ele se baseia na luz, em como a luz interage com esse tecido. Então, brevemente, aqui o que acontece? Né? A luz, quando ela interage com o tecido biológico, ela pode sofrer desses diversos fenômenos com o tecido, entre reflexão, espalhamento, ele pode ser transmitido, né? Como, por exemplo, a gente vê o laser pointer passando pelo dedo, esse aqui está fraquinho, né? Mas isso é uma transmissão, ele sofre espalhamento, por isso que você não vê um ponto só, você vê ele como um volume iluminado. E o principal fenômeno, nesse caso aqui, que a gente precisa dele para gerar qualquer efeito biológico, qualquer tratamento ou diagnóstico, é a absorção. Essa absorção é que vai ser responsável pelas respostas biológicas nas fototerapias, e, além disso, a luz também, após ser absorvida, ela pode ser convertida em fluorescência, que é o fenômeno que a gente utiliza, então, para o diagnóstico. Tá? O outro, como eu falei para vocês, um dos carros-chefes de pesquisa do nosso laboratório é a terapia fotodinâmica, e ela utiliza como base do seu funcionamento, é um princípio simples, que usa a luz, um fármaco, que a gente chama de fotossensibilizador, ou seja, ele é sensível à luz, o oxigênio das células, e tudo isso em conjunto, a luz interagindo com o fotossensibilizador, que, por sua vez, vai interagir com o oxigênio, isso aqui pode levar à morte celular. Então, a gente usa esse tipo de mecanismo para induzir a morte de células de câncer ou um micro-organismo, né, seja uma bactéria, um fungo, tudo para levar à morte celular do nosso alvo, né, seja, então, o câncer, seja uma célula alterada de queratose, ou seja, um micro-organismo. Né? A fluorescência, ela é um fenômeno, então, também que advém lá da absorção, como eu disse para vocês. De onde que ela vem? A luz, ela, quando interage com uma molécula, essa molécula ela ganha energia. Né? Então, ela vai lá, ela está no seu estado fundamental, ela vai para um estado excitado, quando ela absorve essa energia, e quando ela está nesse estado excitado, esse estado é instável e ela tende a retornar para o estado fundamental que estava ali embaixo. Então, quando ela retorna, ela emite uma radiação na forma de luz, e é essa luz que a gente consegue detectar, e ela é chamada de fluorescência. E como a fluorescência ela é característica para cada composto, por exemplo, se eu investigar a pele de alguma pessoa aqui e comparar com a de outra pessoa, a fluorescência é diferente. Então, eu consigo distinguir tecidos, distinguir indivíduos. Por isso, eu sou capaz de distinguir uma lesão. Se eu tenho uma lesão de câncer de pele e monitoro via fluorescência, a fluorescência, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, ela é diferente do tecido normal, do tecido alterado.
Tá? Então, a gente consegue utilizar essa informação para promover um diagnóstico. E é o chamado, então, de fotodiagnóstico. Então, já passando na parte de doenças infecciosas, como eu falei para vocês, a gente trabalha, então, na parte de tratamento e diagnóstico. E vocês vão ver que várias das nossas pesquisas, elas utilizam essas duas técnicas no mesmo projeto. Um projeto, às vezes, que envolve o tratamento, ele envolve também a parte de fotodiagnóstico, né, e vice-versa. Então, essa é uma pesquisa que está em andamento, é o doutorado de uma aluna, que inclusive é aqui da biotecnologia, do programa aqui da Federal, e ela está induzindo a pneumonia, né, através da instilação de micro-organismos no camundongo, e através do uso de um fotossensibilizador, que é a indocianina verde, ela consegue, então, após esse animal estar infectado, ela instila esse fotossensibilizador, que vai lá para as vias aéreas, fotossensibiliza aqueles micro-organismos, e como esse fotossensibilizador ele absorve luz no infravermelho, eu consigo fazer uma iluminação, pelo menos em animal, de uma forma extracorpórea. Então, eu não preciso abrir o animal, expor o pulmão dele para fazer essa terapia. Eu consigo matar esses micro-organismos causadores da pneumonia de uma forma externa. Então, o dispositivo que está sendo desenvolvido, então, é para iluminação extracorpórea, onde o animal fica nessa cabine e a região do tórax dele é iluminada com LEDs infravermelhos, né? Um outro problema, esse foi um projeto desenvolvido pela Natália, que também ocupa uma função como eu, de especialista em laboratório lá dentro do grupo de ótica. Ela desenvolveu durante o pós-doc dela no nosso grupo o tratamento de condiloma causado por HPV, né? O HPV, então, é uma doença sexualmente transmissível que causa lesões do tipo verrugas e outros tipos de lesões na região genital, e é um problema muito grave para as mulheres, né? Então, no grupo, nós desenvolvemos, através do LAT, né, como eu falei para vocês, o Laboratório de Apoio Tecnológico, um dispositivo capaz de tratar essas lesões. Tá? E, além disso, também fazer o diagnóstico. Então, aqui está um exemplo para vocês. Como eu falei, eu quero enfatizar aquilo que é pesquisa no laboratório, que passa por toda uma parte básica e chega até a virar uma patente ou até mesmo um produto comercial. Então, através do empenho do Vanderlei, junto com engenheiros, foi criado o dispositivo que foi patenteado e, então, foi utilizado nessa pesquisa. Um achado nessa pesquisa aqui foi que o diagnóstico por fluorescência, o que vocês estão vendo aqui é a imagem de luz branca das lesões por HPV, né, dos condilomas. Após a aplicação de uma medicação tópica, essas lesões se tornam fluorescentes quando iluminada com luz ultravioleta. E o que os médicos identificaram foram lesões subclínicas que, a olho nu, eles não seriam capazes de identificar, ou seja, no tratamento convencional, essas lesões não seriam tratadas, né? Mas que a aplicação dessa medicação fluorescente sob luz ultravioleta foi marcado e, então, o tratamento foi conduzido. Então, além de ter o tratamento das lesões, existe o fotodiagnóstico por fluorescência, que é capaz de evidenciar os condilomas e também lesões que o médico não seria capaz de ver, né? E só alguns resultados, né, da pesquisa da Natália, então, o antes e o depois das lesões, né? Então, vocês podem ver que houve a eliminação da lesão. Mas quero deixar claro aqui para vocês que esse tipo de tratamento ele não elimina o vírus, né? O HPV ele não tem cura. O que a gente consegue de eliminação é a eliminação das lesões. Tá? Aqui a publicação do artigo. Vou passar rápido, quem tiver interesse depois pode entrar em contato comigo que eu passo as referências, né? Um outro problema grave não, né? Ele não é grave, mas ele é um problema muito abrangente. Acho que todo mundo aqui conhece mais de 5 pessoas que têm onicomicose, que é a micose de unha, né? E esse é um projeto, então, que saiu de análise de laboratório, passou por parte in vitro, de cultura dos micro-organismos que estão presentes na onicomicose, e se tornou um produto que, em breve, estará no mercado através da empresa Gnatus, lá de Ribeirão Preto, né? Então, passou por toda essa etapa de prototipagem, né, desenho, aplicação, foi feito o trabalho clínico, laboratorial, né? E hoje eles estão desenvolvendo uma versão menor. Antes era como se fosse um pregador de roupa, hoje é como se fosse um LEDzinho apenas para ficar na superfície da unha, e tem um velcro para você ajustar ao tamanho do dedo, né? Então, aqui, ó,
é o LED, aqui dá para ver o velcro em volta aqui. Tá? Também gerou uma patente, né? E esse, então, é um caso de sucesso que vai virar um produto e tem uma busca gigante. Quando a gente abre as chamadas para pesquisa clínica, aparece paciente aí. A Ana Paula, que foi a mestranda que conduziu esse projeto durante o mestrado, ela conseguiu tratar aí mais de 90 pessoas, né? E todos eles com... Claro que depende do tipo de micro-organismo envolvido, da idade da lesão da pessoa, mas todos tiveram uma resposta positiva. Tá? Alguns não têm recidiva, né? Mas então, e esses tratamentos são feitos sempre em cooperação com podólogos, porque a unha precisa ser preparada para receber o fotossensibilizador, né? Dá para fazer também o fotodiagnóstico, para observar onde está concentrado o micro-organismo e a droga, né? Para fazer a terapia fotodinâmica. Então, mais um exemplo de tratamento de doenças causadas por micro-organismo. Né? Aqui também a publicação da Ana Paula. Né? E aqui, na área de odontologia também, nós temos uma grande procura de pessoal da odonto para fazer trabalhos com a gente, principalmente essa é uma área que tem chamado muita atenção, a redução de micro-organismos na cavidade oral. Então, a gente trabalha desde o desenvolvimento de soluções, né? Será que é melhor uma solução? Será que é melhor uma bala? Será que é melhor um bochecho? O que é melhor para fazer a administração na cavidade oral? Então, nesse caso aqui foi um bochecho, né? O paciente com uma solução de curcumina. Curcumina é um composto extraído do açafrão, então é um composto natural, né? E ele é fotossensível, ativado na luz azul. Então, o da unicomicose é o mesmo fotossensibilizador, também usando o LED azul como ativador. Né? E aqui um exemplo, então, da contagem antes, né? E a gente consegue uma redução muito boa da quantidade de micro-organismos na cavidade oral para esses casos. Né? Aqui um caso aplicado à veterinária, então, que é a doença chamada pitiose. É uma doença que ela é prevalente em regiões alagadas, então, como o Pantanal, é um fungo, não é um fungo, o pitium, eu não lembro agora exatamente a classificação dele, mas ele é um misto de fungo com algum outro tipo de micro-organismo, e ele vive na água. Né? Então, o cavalo dessas áreas alagadas ele tem maior chance de ter contato com esse micro-organismo, e se ele tiver uma ferida, esse micro-organismo se instala e pode levar à amputação do membro, até o sacrifício do animal, né? Que a gente sabe que, dependendo da região, um animal desse vale muito. Né? Então, houve a procura pelo laboratório para fazer um teste. Será que a terapia fotodinâmica é capaz de resolver esse problema? Então, foram tratados alguns cavalos no mestrado da Laila, que hoje está no doutorado, mas ela tratou alguns animais, inclusive em regiões mesmo, ela foi até as fazendas para fazer esse tratamento. Como vocês podem ver aqui, esse é o aspecto inicial da lesão, e após, eu não lembro quantas sessões de terapia fotodinâmica, porque essa lesão é muito extensa e bem espessa também, então precisou de várias sessões, mas esse é o aspecto final. Então, como vocês podem ver aqui, teve a recuperação do tecido. Né? Foi publicado também o trabalho, gerou também uma patente e o desenvolvimento de um protótipo. Agora, para lesões de pré-câncer, começando então pela queratose actínica, que ela é uma lesão de pele, que às vezes as pessoas têm lesões no braço inteiro, o rosto, o corpo, né? É uma lesão causada pelo sol, e ela pode evoluir, então o tipo de dano que ela causa à pele pode evoluir para um câncer de pele. Então, para esse tipo de lesão, foi desenvolvido também lá pelo Laboratório de Apoio Tecnológico esse protótipo para iluminar o braço inteiro, porque antes a gente vinha paciente com queratose actínica, que responde muito bem à terapia fotodinâmica, e a gente tinha que iluminar por regiões. Então, vocês imaginam a gente fazendo spots de 3 centímetros de diâmetro, ficava o dia inteiro lá tratando o paciente. Então, nossos engenheiros lá, nossos anjos, criaram o chamado Querato PDT, que ele ainda não está sendo comercializado, né, mas nós temos algumas unidades no Hospital de Jaú, né, e ele também gerou uma patente de desenvolvimento de invenção, né, desenvolvimento de um produto, que ainda não está no mercado, mas a gente utiliza bastante. É um dos equipamentos que as pessoas, quando a gente vai dar uma palestra, ou mesmo um curso de terapia fotodinâmica para câncer, eles sempre pedem, mas não tem um dispositivo para iluminar o braço inteiro? Existe. Né? Infelizmente, a gente ainda não teve essa cooperação com a empresa.
para a venda desse produto. O caso da quelite actine, que é um trabalho realizado em conjunto com a Universidade Federal Fluminense. É uma lesão também semelhante à queratose, mas ela acomete os lábios. Né? Então, isso aqui, em geral, a população caiçara, né, os pescadores têm muito desse tipo de lesão, porque não usam protetor solar nos lábios. E foi feito um trabalho, então, de monitoramento através da fluorescência, através de espectroscopia e também por imagem, para tentar diagnosticar essas lesões. Tem também um projeto de tratamento, mas ainda não está sendo feito. Né? Uma outra lesão pré-câncer que advém lá do mesmo problema do HPV. Então, mulheres que têm o HPV, ela pode desenvolver essa neoplasia intraepitelial cervical, que é o NIC, em diversos graus, dependendo da gravidade dessa lesão. E hoje a gente está com um projeto que está acontecendo nesse momento, né, em colaboração com o Hospital de Araraquara, e a gente está buscando mais parceiros para o tratamento dessa lesão, né, que a mulher pode precisar remover o colo do útero, porque essa lesão pode evoluir para um câncer de colo de útero. Então, é um tratamento que hoje a gente busca parcerias para realizar, tratar as mulheres, e até agora a resposta que a gente tem obtido é bastante positiva. Né? Então, após uma sessão com esse tratamento, foi desenvolvido então em parceria com a MM Optics e também com a Trubios, que é uma empresa dos Estados Unidos. Foi desenvolvido o produto, lançado o protocolo clínico para tratamento dessas mulheres. Né? Então, aqui só ressaltando a parceria com o hospital lá a Gota de Leite de Araraquara, mas para tratar essas lesões, então, né? Para evitar que elas precisem passar por uma cirurgia ou uma crioterapia, que pode ser um procedimento mais invasivo. E a resposta até agora foi bastante satisfatória. Os Papa Nicolau coletados até o momento, todos os exames voltaram negativados. Né? E é tratado, então, o NIC grau 1 e o NIC grau 2. Grau 3 e grau 4, a gente não faz tratamento porque existe esse limite da penetração da luz. Em geral, uma fototerapia ela não é aplicada, ela não é indicada quando o tecido-alvo que você quer atingir, que você quer tratar, ele está numa profundidade que a luz não é capaz de penetrar. Então, não adianta eu querer tratar, sei lá, meu rim, se a luz não vai ser capaz de chegar lá. Né? Exceto com um laser específico do tratamento de rim, né? Que existe aí, a gente sabe. Mas, então, a limitação das técnicas que eu estou apresentando para vocês tem uma limitação de profundidade. Tá? Então, aqui só os resultados parciais, né? A idade média das pacientes. Isso eu achei um número bastante impressionante quando eu converso com a Natália, que é a coordenadora desse projeto. Vocês veem que tem paciente com 15 anos com uma neoplasia intraepitelial cervical. Né? Isso, para mim, eu achei bastante preocupante. Né? Então, está aí a vacina de HPV, aí, que eu acho que talvez ajude a reduzir esses números. Né? Então, está vendo? 83% das mulheres com NIC têm menos de 30 anos. Né? E aqui, só ressaltando, então, 100% de cura após uma sessão de terapia fotodinâmica no tratamento, então, dos NIC grau 1. Tá? No caso dos cânceres, né? Então, nós temos um projeto da professora Cristina Kurashi para o diagnóstico de lesão oral, de câncer oral. Aqui só algumas ilustrações. Então, eu não sei se vai dar para ver. Acho que essa não, né? Aonde que... É só o segundo e o terceiro botão. Esse? Não, de cima. Acho que melhora um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, tecidos com características diferentes, eles vão ter fluorescências diferentes. Então, isso aqui é o que uma pessoa observaria com a luz branca normal. Tá? E, após uma biópsia, então, foi constatado que era um SEC, né, um carcinoma espinocelular. E, sob a fluorescência, a gente consegue ver que tem uma fluorescência um pouco mais avermelhada nessa região. Isso, em geral, é característico de presença de bactérias na lesão. Né? A bactéria ela produz uma substância que ela floresce no vermelho. Então, em geral, lesões infectadas, se eu observar com uma lâmpada ultravioleta, ela vai ter uma fluorescência um pouco mais vermelha alaranjada, como a gente vê aqui. Tá? E a fluorescência ela vem, então, para ajudar a delimitar melhor as margens, né? Diferenciar um tecido normal de um tecido alterado. E, além do diagnóstico, eu trouxe para vocês verem aqui um tratamento de uma lesão. Esse paciente a gente acompanha até hoje, de vez em quando ele aparece lá no IFISC para visitar a Cristina.
e aí a Cristina acaba até acompanhando a evolução dessa lesão, se ela não teve recidiva. Então, esse é um paciente com mais de 10 anos de tratamento por terapia fotodinâmica, foi tratado em Jaú, né, mas ele é aqui de São Carlos. Então, é paciente fumante, né, desenvolveu essa lesão aqui no canto da boca. Ele recebeu o tratamento, então, lá no Hospital Amaral Carvalho de Jaú, uma medicação que foi injetada na veia. Antigamente, a gente tinha esse tipo de tratamento, né? Hoje em dia, a gente utiliza uma medicação tópica, mas, na época, era intravenosa, o paciente ficava 24 horas esperando, aí, dali 24 horas, era feita a iluminação, e, mesmo depois disso, o paciente tinha que ficar 1 mês sem sair no sol. Tá? E esse é o acompanhamento, então, do paciente, né? Esse aqui é 2 anos depois, mas a gente conhece ele, então a gente sabe que até hoje não teve recidiva da lesão. Aqui um exemplo de tratamento de câncer de pele, também foi feito em Jaú com a mesma medicação, né? Então, a lesão inicial, o que acontece depois do tratamento com a terapia fotodinâmica? Essa lesão sofre a necrose localmente, após algumas semanas o tecido começa a se recuperar, e aqui vocês veem o aspecto, né, a preservação da anatomia do nariz, né, uma boa qualidade da cicatrização. Tá? A gente tem algumas publicações dessa época com a aplicação sistêmica de fotossensibilizador para câncer de pele. E aqui um grande projeto que a gente tem, finalizando agora, no meio do ano que vem, finaliza esse projeto, que é o tratamento de câncer de pele em todo o Brasil, utilizando o mesmo equipamento, o mesmo protocolo clínico, para o mesmo tipo de lesão, e a gente espera aí ter números capazes de convencer o Sistema Único de Saúde a implementar essa técnica para lesões iniciais de câncer de pele. Quando esse tipo de terapia ela funciona e ela tem uma resposta melhor até do que a cirurgia, além da preservação da anatomia do paciente, né? É um tipo de tratamento menos traumático, até esteticamente falando, né? Então, a gente usa o equipamento que tem as duas possibilidades de investigação de fluorescência e de tratamento. Tá? Então, o médico ele é capaz de usar a fluorescência como uma ferramenta de diagnóstico, monitoramento do fotossensibilizador, que ele é fluorescente, né? A medicação utilizada, na verdade, ele é um pró-fármaco, ele faz o seu corpo produzir o fotossensibilizador necessário. Né? Uma pomada você aplica localmente, naquele local o seu organismo produz essa molécula, que é a protoporfirina, esse é o ALA, né? Ele vai produzir a protoporfirina 9. Né? Então, aqui uma lesão, aqui está todo o protocolo clínico, aplicado o creme. Após 3 horas, a gente vê esse aspecto. Então, uma lesão que era assim, ela fica assim 3 horas depois, né? Após a aplicação do creme. Então, localmente, onde tem célula alterada, você produz mais dessa substância. Então, após 3 horas de espera desse creme, está pronto para fazer a iluminação. Após a iluminação, a gente vê que teve o consumo dessa medicação. Então, a fluorescência que estava aqui, ela já foi consumida, né, indicando que essa medicação fotossensível foi consumida também. E o paciente recebe 2 sessões com intervalo de 1 semana. Né, e aqui alguns resultados para vocês verem. Então, a lesão inicial, aqui creio que seja 1 mês depois. Né, outra lesão também tratada com o mesmo protocolo. Tá? E esse é um projeto, então, como está aqui, vocês podem ver, é um projeto financiado pelo BNDES, envolve 2 empresas, a MM Ópticos e a PDT Pharma. A MM Ópticos com a produção do equipamento, né, a gente compra deles esse equipamento, e a PDT Pharma é quem produz o medicamento. Tá? Hoje nós temos esses pontinhos, então, representam aí, hoje são mais de 62 locais no Brasil, e alguns na América Latina, acho que são 3 ou 4 centros na América Latina, todo mundo, então, tratando com o mesmo equipamento, o mesmo protocolo, a mesma medicação, reportando os resultados para que a gente tenha esse número de casos, né, de resultados positivos para apresentar para a sociedade. Né? Esse projeto já gerou uma publicação, né, 2, né, e tem mais, a gente está preparando outras publicações de reporte desse projeto também. Então, aqui mostrando mais uns casos de câncer de pele, a distinção, então, a fluorescência como uma ferramenta para distinguir lesões que são semelhantes ao olho clínico, né, do médico, uma lesão de queratose e carcinoma são semelhantes na luz branca, mas a fluorescência pode ajudar a distinguir essas lesões. O melanoma também ele se assemelha à queratose seborreica, né?
mas por fluorescência, na queratose existem esses pontinhos brilhantes verdes que no melanoma eles nunca aparecem. Então, essa é uma técnica que ela hoje é implantada como rotina de mapeamento de melanoma no Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Tá? Então, hoje, como diagnóstico diferencial, também gerou uma publicação, essa possibilidade, e eles implementaram lá no hospital. Então, só algumas outras aplicações para mostrar para vocês. Então, a fluorescência como uma investigação para transplante de fígado, para ver a viabilidade. Será que esse órgão, ao sair do doador e chegar ao receptor, ele está nas mesmas condições? Será que a fluorescência pode ajudar a gente a entender por que alguns transplantes não dão certo? Né? Então, esse foi um trabalho realizado em conjunto com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com o pessoal da Gastro, e aqui mostrando para vocês a evolução. Era um equipamento, antes tinha até um maior que esse de bancada, foi construído uma versão um pouco mais portátil, que hoje é uma maleta que a gente transporta, então pode ir na ambulância, monitorando o órgão durante todo o trajeto até chegar no receptor. Né? E também já gerou algumas publicações, tanto a parte de transplante em fígado, quanto um outro trabalho que foi feito em animais para isquemia renal. A parte de fototerapia, aqui mostrando um trabalho então, da Fernanda, que também gerou uma patente e algumas publicações, onde a iluminação, né, o LED infravermelho, ele era utilizado para melhorar a circulação local, e foi observado, então, ela fez um estudo em mulheres na menopausa, né, no pós-menopausa, fez toda uma parte de análises físicas, né, Fernanda? Acho que depois a Fernanda, quem tiver mais interesse, pode esclarecer os detalhes para vocês, mas ela viu também a melhor estética, o emagrecimento associado a esse tipo de terapia, quando associado ao exercício físico, além de outros parâmetros. Né? Um outro trabalho aqui em colaboração com o pessoal da fisioterapia, que é o Kleber Ferrarese, aluno do Nivaldo Parisotto, também gerou uma patente para aplicação de luz infravermelho para recuperação de músculo em atletas. Né? Então, aqui a publicação do trabalho, uma das publicações da Fernanda, né? O pessoal também do Antônio, da Marcela também com o trabalho voltado para esporte, né? Que talvez seja o que seria mais interessante para vocês, mas eu acho que vocês têm mais condições de conversar com eles durante o evento e tirar as dúvidas ou até as curiosidades. E trouxe aqui para vocês alguns outros equipamentos que a gente está em desenvolvimento, que é um microscópio com fibra ótica, que eu consigo uma pontinha menor que 1 milímetro de espessura, eu consigo observar células, né, utilizando marcadores fluorescentes, né, que a gente já fez alguns testes em adenocarcinoma, né, em pólipo de cólon retal. Né. Também um microscópio de 2 fótons, é um projeto que vai ser defendido o doutorado agora nesse mês de novembro, trabalho do Sebastião. Então, ele é capaz de fazer uma análise numa profundidade maior, tentar superar um pouquinho dessa limitação da penetração da luz. Microscópio RGB, que é para tentar substituir um pouco da luz branca, né? Então, a gente observa que uma lâmina histológica é vista com luz branca, e eu posso melhorar o contraste dessa lâmina quando eu trabalho essas componentes RGB, que são, na verdade, o que compõe a luz branca. Então, se eu fizer um balanço, tirar um pouquinho do verde, aumentar um pouquinho do vermelho, né, eu consigo melhorar o contraste dessas lâminas. Também já foi publicado, né, então, aqui já é uma publicação de 2008 e hoje está sendo aprimorado. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do que a gente faz lá no grupo, a gente é um CEPID, então o CEPOF é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Nós estamos no nosso segundo CEPID, né? Nós tivemos os 12 anos iniciais do primeiro programa dos Centros de Excelência, agora nós estamos no na segunda etapa, para mais 12 anos aí. Como vocês podem ver, só o Laboratório de Biofotônica abrange todas essas pessoas, né? Então, os professores, Vanderlei e Cristina. A Cristina hoje é a chefe do grupo de ótica e do Laboratório de Biofotônica. Nós aqui que somos os técnicos, né, os pós-docs, alunos de doutorado, alunos de mestrado e iniciação científica, e mais vários colaboradores. Então, aqui uma foto do grupo. Quero convidar todos vocês, o ano que vem a gente vai ter um evento grande no Rio de Janeiro, a Associação de Terapia Fotodinâmica, a International Photodynamic Association, e a SPY, né, que é uma sociedade de fotônica
internacional bastante importante. A gente está coletando trabalhos aí, então, o deadline da SPY já está chegando, da IPA em janeiro. Então, convido a todos para conhecerem o evento e participarem com a gente. Tá? E obrigada quem tiver alguma pergunta para fazer, ou quiser me mandar um e-mail, ou depois quiser um contato com o professor Vanderlei também, eu posso passar o contato dele. É isso, gente. Obrigada. Perguntas? Ninguém entendeu nada? Ou entenderam tudo, né? José Marques, do Departamento de Educação Física da Federal de São Carlos. Lilian, obrigado pela sua presença aqui, Imagina, pela eu que agradeço. dificuldade. Desculpa a correria também de falar Não, tudo tranquilo, isso acho que é tempo. extremamente pertinente a sua fala, a apresentação de um grupo que tem um sucesso acadêmico, científico, acho que isso tinha que ser apresentado quando o Banhato sugeriu isso, extremamente pertinente. A minha pergunta sai um pouquinho da trajetória que cada um de vocês tem, da iniciação científica até o pós-doutorado. Isso é uma virtude, isso tem sido bem apoiado, né, e sendo um CEPID, isso é excelente. A minha pergunta é, e o contato que vocês têm da academia com o mercado é evidente. A minha pergunta é, as empresas envolvidas nesse processo todo, né, são originárias da própria pesquisa, são empresas externas, e se as pessoas que estão dentro desse grupo, elas vão empreender, ou elas continuam no processo acadêmico, qual é o caminho que elas seguem a posteriori? Porque eu imagino que elas sejam multiplicadores, provavelmente ser responsáveis por futuros núcleos como o de vocês. Isso. Obrigada pela pergunta, eu acho bastante pertinente por tudo que eu apresentei aqui. Então, primeiro falando da parte da participação das empresas, algumas empresas que são nossas parceiras realmente saíram de dentro do grupo de ótica ou de dentro da USP, como é o caso da MM Optics, né? Uma spin-off, ela saiu de dentro da USP. Hoje, ela pouco depende da gente, mas como a confiança que a gente deposita neles, por terem saído de lá, então continuam sendo grandes parceiros. A Gnatus não, a Gnatus foi uma empresa que procurou o grupo de ótica, né, falou, eu preciso do desenvolvimento de alguns equipamentos. Então, eu quero a parceria com vocês para vocês nos ajudarem a desenvolver esses equipamentos. Como foi o caso de um refletor a LED. Eu não trouxe aqui, né, porque não tem uma aplicação tão para a área de saúde, é uma parte bem de um instrumento, mas a Gnatus encomendou um foco daquele que vai na cadeira odontológica, né, então, um foco daquele, a base de LEDs, foi desenvolvido pelo grupo sob encomenda. E o que essa empresa dá de retorno para a gente paga um bolsista, por exemplo, paga equipamentos para que a gente seja capaz de desenvolver esses protótipos, né, que depois vão virar produtos. E, no caso, por exemplo, da onicomicose, eles conheceram um projeto já em andamento. Eles falaram, eu quero esse projeto, eu quero esse produto, eu quero esse protótipo. Então, eles viram, porque eles já desenvolviam cadeiras, equipamentos para podólogos, e eles viram mais uma oportunidade de ter um produto. No caso dos alunos, a gente tem, sim, alguns alunos que têm interesse de sair da academia e ir para uma empresa. Por exemplo, o Boto, né, o Everton, fez um trabalho relacionado à produção de cerveja. E hoje ele tem uma cervejaria, né, aqui em São Carlos. E ele saiu de lá de dentro, mas já era uma coisa que ele gostava de fazer. Ele viu uma oportunidade de aplicar o que ele gostava de ver como pesquisa, que era a fluorescência, a fototerapia, para estimular a produção de levedura, ou monitoramento da formação de açúcares no processo de fermentação da cerveja. E aí ele resolveu aplicar tudo isso montando uma cervejaria. Ele tem um projeto PIP, né, que é para pequenas empresas, apoiado pela FAPESP. Né? Então, tem, sim, alguns casos que saíram de dentro da universidade, viraram empresas. Outras pessoas realmente têm um potencial mais acadêmico, né? Não tem tanto essa vertente, eu não quero empreender, eu quero continuar aqui. Né? Então, a gente tem esses vários perfis, sim, dentro do grupo. Próxima. Olá, boa tarde. Eu sou Daniel, da Educação Física. Eu gostei muito da sua palestra. Muito obrigado pela ajuda. E a minha pergunta é o seguinte: no caso das pessoas que usam óculos, assim, que
ou mesmo aquelas que não usam, mas que têm problema de vista, por exemplo, pensa naquelas que ficam olhando muito o sol, ou, por exemplo, carros, aquelas luzes do carro que atrapalham assim, a visão da pessoa. Vocês ajudam assim nos tratamentos assim dos olhos, assim, por exemplo? O nosso laboratório em si, a gente não tem nenhuma pesquisa hoje nessa área. O que a gente está tentando fazer na área oftálmica hoje é tratamento de catarata, né? Mas é uma pesquisa muito recente. Mas existe um outro laboratório dentro do grupo de ótica que trabalha só com oftálmica, né? Mas não é o laboratório que a gente faz parte. Mas aí eu não saberia dizer para você com certeza o que eles estão fazendo, né? Que tipo de análise eles fazem, que tipo de tratamento eles estão tentando desenvolver. Mas existe, dentro do nosso grupo, existe um laboratório de ótica oftálmica. E é vinculado à empresa Opto, que também é uma spin-off que nasceu de dentro do grupo de ótica.